Olá professora, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre as metodologias ativas no ensino de arte. Antes de a gente abordar o nosso tema principal, já vou pedir para você que você se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito, ative as notificações, assim você sempre fica sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. O nosso tema de hoje são as metodologias ativas no ensino da arte. Se você ainda não conhece, metodologia ativa são as metodologias que são utilizadas nos dias de hoje dentro das escolas que visam formar aquele ser humano integral, como a BNCC pede pra gente lá nos documentos, né? A ideia de formar um ser humano integral é que ele domine as ferramentas de busca de conhecimento, que ele se torne um ser integral pensando no lado racional e no lado emocional, que a gente torne esse ser humano um ser humano pensante, reflexivo e que reflita sobre a sua própria prática. Então, como é que a gente vai fazer isso a partir das nossas metodologias dentro de sala de aula? Como que eu vou promover esse aluno nesse conhecimento integral? A minha sugestão é que você utilize uma das metodologias ativas. São várias e hoje eu trouxe uma delas para a gente falar um pouquinho mais e tentar compreender como ela vai se dar lá na prática, no dia a dia dentro da escola. Vale lembrar também que quando a gente fala nas metodologias ativas, novas ferramentas, inovações, a gente não está desconsiderando tudo que foi feito até agora. Até porque a sociedade muda constantemente e a educação também muda e precisa mudar cada vez mais. Falar em metodologia ativa nos dias de hoje, a gente está fazendo essa relação com as metodologias que já passaram, que também foram importantes e que hoje em dia precisam ser revistas, reestruturadas. Então hoje eu vou trazer a metodologia ativa do Diorama dos 5 Porquês. Depois, no final desse vídeo, eu vou mostrar de onde veio essa metodologia e onde vocês podem saber um pouquinho mais sobre elas. Eu vou explicar rapidamente como funciona essa metodologia e depois eu vou trazer exemplos práticos para que vocês entendam como colocar isso dentro de sala de aula. A metodologia ativa do Diorama dos 5 Porquês funciona mais ou menos da seguinte forma. O professor vai propor para os alunos um tema principal, um tema macro, ou um problema, um tema, uma questão principal. E aí os alunos vão, a partir desse problema macro, pensar em microproblemas para debater esse problema grande. O professor pode abordar o tema de uma forma mais abrangente, ou de uma forma mais específica. Você pode falar de um conteúdo específico, como surrealismo, movimentos da dança, interpretações do teatro, ou você pode fazer de uma forma mais geral, como eu vou supor aqui, vou dar esse exemplo para vocês. Vamos lembrar que a gente precisa pelo menos propor um tema que dê espaço para que o nosso aluno consiga pensar nas perguntas. Vou trazer o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. A pergunta que eu sugeri aqui como tema norteador, como tema principal, é a seguinte: muitas pessoas dizem não gostar de arte. Muitas delas sequer conhecem a arte. Quais podem ser os motivos para isso? Essa pergunta é a pergunta norteadora, é a pergunta principal, é o problema que eu, enquanto professor, estou sugerindo para os meus alunos. A partir dessa minha sugestão, desse meu tema principal, os meus alunos vão atrás de respostas para essa pergunta. Mas como que isso vai acontecer? Antes de pensar nessas respostas, meus alunos vão criar perguntas sobre esse tema. Então eu criei esse tema, falei do tema macro, porque muitas vezes a gente ouve isso, né? Eu não entendo de arte, eu não gosto de arte. Então muitas vezes as pessoas falam sem nem conhecer. Então elas não conhecem a arte, elas falam que elas não gostam. Esse é um problema macro, veja que eu não estou abordando um conteúdo específico. Estou falando de uma forma mais geral. E aí os meus alunos, a partir dessa minha fala, eles vão criar perguntas que se relacionem com esse tema. Esse trabalho, essa metodologia, ela pode ser desenvolvida de uma forma individual, cada aluno faz o seu, ou de uma forma em grupos de 4, 5, 6 alunos, e aí depende muito da sua realidade. Essa é uma metodologia que pode ser utilizada agora no formato remoto, no formato híbrido, então a gente pode usar essa metodologia e não necessariamente a gente precisa estar fisicamente no mesmo lugar. Quando os alunos souberem qual é o tema principal, nesse caso o conhecimento sobre a arte, eles devem criar pequenas perguntas que se relacionem com esse tema. A minha sugestão aqui é que eu dividi a minha turma em algumas equipes, e uma das equipes colocou assim, a pergunta que eles criaram. Por que as pessoas não conhecem a arte? Essa é uma pergunta que eles podem ter criado. Um outro grupo pode criar um exemplo assim. Por que a arte é considerada coisa de rico?
Veja que os alunos vão criar as perguntas para esse tema a partir do conhecimento deles, a partir do senso comum deles. O que aconteceria numa aula normalmente? O professor vai, expõe o seu tema, faz aquela oratória explicando o tema, e no final os alunos fazem as suas perguntas tirando as suas dúvidas. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que a gente está dando uma outra roupagem para isso. O professor, ao invés de explicar o conteúdo e o aluno fazer a pergunta, o aluno já vai fazendo as perguntas que poderiam aparecer sobre o tema, e essas perguntas quem vai criar são eles mesmos. Então essas perguntas vão ter esse embasamento a partir do conhecimento que eles já têm, os conhecimentos prévios. E isso é muito interessante, porque às vezes aqui nessas perguntas do diorama vão aparecer algumas perguntas que em sala de aula não apareceriam. Muito bem, os alunos fizeram lá suas perguntas. Mas se você reparou, o nome dessa metodologia é Diorama dos 5 porquês. Depois que os alunos fizerem essas perguntas, as primeiras perguntas, eles vão fazer mais 5. Por isso chamamos de Diorama dos 5 porquês. Só que você, enquanto professor, pode mediar esse conhecimento e ver se são necessárias 3 perguntas, 5, 10. O que importa é que os alunos tenham subsídios para fazer a pergunta e depois pensar na resposta. Muito bem. Depois que os alunos criaram esses 5 porquês, ou mais ou menos, não tem problema, você vai dizer para eles que agora eles precisam buscar as respostas. Então eles vão fazer a pesquisa pelo livro didático, pela internet, fazendo entrevista, tentando descobrir entre eles as respostas para as perguntas que eles mesmos criaram. Depois que eles terminarem esse processo de pesquisa, eles vão trazer essas perguntas em formatos micros, que são micro perguntas com micro respostas, para tentar entender o contexto daquela pergunta macro que eu tinha feito. Veja, aqui a gente fez como se fosse uma árvore, então a gente tem a árvore e a gente foi investigar as raízes dessa árvore. Então a gente tem um problema macro, que é a copa da árvore, a metodologia que é esse tronco, e as raízes são essas descobertas que os nossos alunos fizeram. Veja que quando ele responde cada uma dessas perguntas micro, ele gerou um embasamento, um conhecimento teórico, científico, que vai argumentar aquela pergunta maior, aquele tema que eu propus enquanto professor. Essa metodologia ela pode ser utilizada de várias formas diferentes. Essa é uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como funciona essa metodologia. E aí vale pensar, tá, mas eu faço o que com essas respostas, com essa pesquisa? Você pode fazer apresentação, você pode fazer podcast, você pode pedir para que seus alunos criem um cartaz, você pode criar um blog. Existem várias possibilidades de você trabalhar com esses resultados, inclusive porque os alunos eles vão ficar curiosos, eles vão querer saber o que as outras equipes perguntaram sobre o mesmo tema. Então a gente está gerando aqui no nosso aluno essa curiosidade, a gente está gerando autonomia, porque o nosso aluno está criando a pergunta, está criando a resposta. E vale depois, no final, o professor juntar todo mundo e fazer essa mediação do conhecimento. O que foi adquirido, qual conhecimento é novo, qual conhecimento as crianças já tinham, como geram as perguntas. Qual é a idade certa para fazer o diorama dos 5 porquês? Não existe uma idade propícia a fazer essa metodologia. O que vai fazer a diferença, na verdade, é a profundidade que você vai dar do conhecimento. Então você pode fazer lá com os alunos do 3º ano dos anos iniciais ou com os alunos do 9º ano dos anos finais. O que vai importar é o tema que você vai dar e a maneira como vão vir as perguntas e as respostas. A gente sabe que as crianças já têm essa curiosidade, essa vontade de perguntar, de fazer essas perguntas. Então por que não sistematizar nessa metodologia ativa? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês façam essa metodologia, comenta aqui embaixo. Caso vocês já tenham feito ou querem saber um pouco mais sobre alguma outra metodologia, também escreve aqui nos comentários, porque eu fico de olho e os próximos vídeos eu vou pensando a partir daquilo que vocês escrevem aqui, certo? Essa metodologia ativa eu tirei desse livro aqui, a Sala de Aula Inovadora. Dentro desse livro existem dezenas de outras metodologias ativas, outras sugestões, e a gente também pode criar as nossas próprias sugestões. Ficou curioso? Quer falar comigo? Tem alguma sugestão ou crítica? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!